Graça e paz, irmãos. Vamos para o nosso momento de oração. Bom, hoje eu trouxe aqui para nos lembrarmos o quanto é importante para nós orarmos, porque é o caminho de estarmos mais próximos do Senhor. Então eu trago aqui 4 versículos que estão em João 14. João 14, de 13 a 16, que nos fala assim: E tudo quanto pedides em oração em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, aqui a gente lembra a importância que é a oração, de estarmos pedindo ao Senhor. Então, devemos levar em conta que esses pedidos, essa oração, é uma conversa, é um momento de intimidades que temos com o Pai. E também, uma coisa que a gente não deve esquecer quando a gente pede, que esse pedido seja sempre para a honra e glória do Pai. Se o pedido é para a honra e glória do Pai, pode ter certeza que ele vai acontecer. Então, tudo tem que ter um propósito. A Jesus, que veio, se sacrificou por nós, nos fez novas criaturas. Então, nós devemos a Ele esse favor. Então, tudo tem que ser para a honra e glória dele. Amém? Então, agora nós vamos escrever, vocês vão escrever os seus pedidos e trazer até a caixinha com o nosso grupo de louvor ilustrando aí. Tá bem? Senhor.
Vamos orar? Pai amado, tão glorioso, tão bondoso. Nesse momento, Senhor, eu apresento aqui esses pedidos de oração, Senhor. Que eles cheguem até a Ti e que o Senhor possa, Senhor, fazer o melhor por esses pedidos, por essas pessoas. Consola o coração daqueles que estão aflitos, Senhor. Que todos esses pedidos sejam resolvidos, Senhor, para a Tua honra e glória. Eu me agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora é Eva. Graça e paz, meus irmãos, dando continuidade, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, um momento muito especial também, nosso momento de ofertório, nosso dízimo, nossas ofertas. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento um versículo que se encontra em 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam por relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, ao som do hino 125, podemos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, podemos também trazer os mantimentos para a cesta do amor com muita alegria no nosso coração. Amém? Quem quiser me dar o nome, o valor é R$60. A gente vai sair daqui 10 horas da manhã, porque está em média 2 horas para Campinas. Se tiver
Senhor Deus e amado Pai, está aqui, Senhor, as crianças, Senhor. Eu quero apresentar a vida de cada uma delas, Pai, que elas possam entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. O Senhor possa falar com elas também, assim como o Senhor fala conosco. Coloco também em Tua presença a vida da Jai, Senhor, de sabedoria, Senhor, que ela possa falar conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. E agora eu quero passar a palavra para o irmão Ander, que estará trazendo a palavra nesse momento. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre um tema que interessa a todos nós: salvação. Para isso, eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto que está em Romanos capítulo 8, do verso 18 até o 26. Romanos 8, de 18 a 26. Amém? Aqueles que puderem se colocar de pé. E nos diz o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora eu peço que vocês abram em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versos de 1 a 5. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E
E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e nos sentimos impotentes, Senhor, se não for pela orientação do Teu Santo Espírito para compreender as mensagens profundas que Tu deixaste para nós. Por isso te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos oriente, nos abra o coração e a mente para a compreensão da mensagem que Tu queres deixar a nós hoje. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de iniciar a meditação com vocês, essa exposição desse texto. Primeiro, falando um pouquinho a respeito de... Nós vamos trabalhar isso em 6 etapas. Uma primeira, que nós vamos ver uma breve contextualização da história de Romanos. Depois, uma segunda parte, que nós vamos falar sobre o sofrimento presente, o que nós vivemos hoje, sofrimento. Depois nós vamos ver, numa terceira parte, a criação na expectativa, a ardente expectativa. Depois nós vamos ver a respeito da redenção do corpo, do nosso corpo e as primícias do Espírito. Vamos ver depois a ajuda do Espírito, como o Espírito Santo nos ajuda na oração. E por último, a glória futura. A glória futura que está lá em Apocalipse, que nós lemos. E Paulo está falando aqui aos cristãos que estão em Roma, que a maioria deles eram gentios, como diz em Romanos 1,13, ele diz que a maioria dos cristãos que estavam em Roma eram cristãos gentios. Provavelmente foram gentios que estavam em Jerusalém na época do Pentecostes, viveram aquela situação, viveram aquele momento do Pentecostes, e ao voltar para Roma, eles levaram a palavra de Deus aos romanos que lá estavam. E o tema desta sessão que Paulo trabalha é a expectativa da glória futura. E para iniciar essa exposição, eu queria fazer uma ilustração que eu acho que nos ajuda a compreensão deste texto. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela terminou, a cidade de Varsóvia, na Polônia, estava destruída, estava em ruínas. 85% da cidade tinha sido destruída. Os prédios não existiam mais, mas os habitantes sobreviventes, aqueles que sobreviveram àquela guerra, eles haviam retornado para a cidade, e alguns outros de outras cidades tinham decidido ir viver em Varsóvia, que estava destruída, como eu disse. O que eles decidiram? Eles decidiram reconstruir a cidade. A cidade estava tão destruída que inicialmente o governo que estava naquele momento dominando a região, que era russo, a Polônia saiu das mãos dos alemães e caiu na mão dos russos. Eu não sabe o que era pior naquela época. Eles pensaram em não reconstruir a cidade, tamanha era a destruição, mas o povo da cidade resolveu reconstruí-la. Então se juntou aqueles que sobreviveram e ainda viviam, que eram de Varsóvia, e outros que se mudaram para Varsóvia. Mas eles não resolveram reconstruir a cidade tal como ela era antes da guerra. Eles resolveram reconstruir a cidade como ela tinha sido nos anos dourados de Varsóvia, que remonta ao ano de 1760, que foi a época do auge do último imperador, o último império polonês. Mas não existiam fotos naquela época. Eles não tinham foto de como que era a cidade na época. Mas existiu, naquela época, na época do último imperador, existiu um pintor veneziano, que ele se chamava Bernardo Bellotto, que ele era pintor, um artista que era pintor da corte do imperador
era um nome meio ininteligível, Stanislau August Poniatowski, era o nome do imperador. Ele era o pintor deste imperador, e ele havia feito uma série de quadros da cidade naquela época, de 1760, quadros com vistas panorâmicas. Os moradores se utilizaram das pinturas que tinham sido feitas naquela época para reconstruir a cidade. A cidade ficou tão bem reconstruída, eles terminaram a reconstrução em 1952, mas eles, especialmente alguns locais, eles reconstruíram com primor, que foi a região do Palácio Real, que foi terminado só em 1974. Em 1980, a Unesco declarou o Centro Histórico de Varsóvia como Patrimônio Mundial da Unesco, em reconhecimento ao trabalho que aqueles homens tinham feito. Um trabalho magnífico, que deixou a cidade linda, perfeita. A gente pode ver isso em fotos na internet. Assim também é a criação. A criação está marcada pela dor, pela desordem, pela queda, mas neste caso da criação, nós aguardamos a reconstrução definitiva que Deus, e apenas Deus, pode fazer, e Ele nos prometeu isso. Essa é a mensagem de Romanos 8, de 18 a 27, e Apocalipse 20, de 1 a 5, a expectativa da glória futura. E daí entramos no texto de Paulo, no verso 18, ele nos diz aqui que ele tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Ele começa falando a respeito do sofrimento presente, que é algo que todo mundo aqui conhece, não é necessário a gente explicar. Todos nós, em maior ou menor grau, em um ou outro aspecto da vida, passamos por sofrimentos, seja de saúde, perda de entes queridos, perda de bens materiais, talvez, né? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida, mas ele está falando de algo que é comum a todos nós. Tem um teólogo que ele se chama Douglas Moo, e ele é autor de um comentário bíblico sobre o livro de Romanos, é um catatal desse tamanho. E ele afirma nesse livro dele, ele fala uma coisa e ele introduz um conceito que é da física, a ciência física. Ele diz o seguinte: visto como um sistema fechado, o mundo é um ciclo de dor sem explicação ou transcendência. Esta é a visão que o mundo tem sobre a existência humana. E o conceito que ele introduz da física é sistema fechado. Sistema fechado é um conceito da física que nos diz e é definido como algo que não permite troca. Você não permite troca com o ambiente externo. Ele é um sistema fechado. Esse sistema só perde, a única coisa que ele faz é perder energia na forma de calor para o meio ambiente. Ou seja, se nada for feito, esse sistema se desgasta com o tempo. Exemplos: circuito de gás da geladeira. Quem aqui já tem geladeira sabe que você compra uma geladeira novinha, depois de uns 10 anos ela pode começar a dar algum problema, de não gelar direito. Qual é o problema? Você tem que chamar um técnico ou para trocar o sistema de refrigeração, o compressor lá, ou colocar gás no cano da geladeira. De novo, é um sistema fechado, você tem que ter uma intervenção de fora. O sistema fechado em si, ele não permite essa intervenção, mas é um exemplo de sistema fechado é esse. Ou uma garrafa térmica. Você faz o café de manhã, se for tomar o café às 8 horas da noite, ele vai estar frio. Por quê? A garrafa térmica perdeu calor, trocou calor no ambiente.
Isso é um sistema fechado. Portanto, que o teólogo disse aqui, visto sobre, vendo o sofrimento humano, a vida humana como um sistema fechado, é algo que você não explica de dor, sem sentido. Nós sabemos que o sistema não é fechado, né? Agora, Paulo nos lembra na continuação do versículo que os sofrimentos não se comparam à glória que será revelada em nós, não para nós. Ele diz claramente: os sofrimentos não se comparam à glória que será revelada em nós, no nosso corpo. Ou seja, é muito mais do que meramente ver uma glória, é senti-la, é vivê-la em nosso próprio corpo. É isso que ele diz. Em Coríntios, 2 Coríntios 4,17, Paulo reforça essa ideia, dizendo que os sofrimentos leves e momentâneos produzem uma glória eterna que pesa mais do que todo o sofrimento. Ele reforça isso em Romanos, ele diz. E depois ele continua falando a respeito, no verso 19, ele fala a respeito de toda a criação. Ele fala da ardente expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é essa criação que ele está se referindo? É toda a criação. São os animais, os rios, as florestas, a atmosfera, é o universo que está em expectativa ardente. A palavra expectativa ardente talvez não nos dê o sentido que o autor, que Paulo quis nos dar quando ele escreveu isso, que ele escreveu em grego. O sentido dessa palavra expectativa ardente, em grego, a palavra que é traduzida como expectativa ardente, é isso aqui, ó. É alguém que está na ponta dos pés com o pescoço esticado, olhando no horizonte algo que está chegando. E é isso que ele está dizendo, que a criação aguarda com uma expectativa ardente a aparecer os verdadeiros filhos de Deus. Ele aguarda a revelação dos filhos de Deus, que é o remanescente fiel, a igreja dentro da igreja, o Israel dentro de Israel. Porque todos nós sabemos que não necessariamente estar na igreja significa ser salvo. Nós vimos isso, tem N exemplos desse no próprio Antigo Testamento, dos fariseus que eram religiosos, faziam tudo aquilo que era determinado nas leis, mas eles não tinham o coração colocado naquilo que eles estavam fazendo. Não era o coração, era meramente cumprimento de uma lei, de uma norma, que era alguma coisa muito mais para mostrar aos outros do que efetivamente algo feito de coração. Portanto, a natureza aguarda em expectativa ardente, olhando ao longe, com o pescoço esticado na ponta do pé, a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Porque a natureza também está sofrendo. Tanto a criação como nós sofremos de uma sensação de incompletude, incompletos. Nós estamos incompletos, frustrados, ansiando ardentemente pela transformação final, que é aquele momento em que nós estaremos libertos de todas essas questões, e não é meramente liberto de dor, mas é liberto dos problemas que nos afetam no dia a dia, das preocupações. Nós moramos aqui no Brasil, estamos longe de muitas situações que estão passando por muito. Atualmente não estamos nem tão longe, né? Porque tem uma guerra aí querendo estourar aqui pertinho. Mas todo dia você abre o jornal, você ouve um noticiário e você ouve falar de guerras e guerras, de problemas econômicos, de problemas de toda ordem. Isso, por mais que nós não queiramos ou busquemos nos manter distante, isso nos afeta, isso nos tira o sono. Se não tirar o sono, não deixa ter um sono tão bom quanto gostaríamos.
fora os problemas pessoais que cada um vive. Então, a criação, assim como nós, está